Olá, internauta que nos acompanha pelo Diário de Goiás, bem-vindo. Aqui é o nosso vídeo e vamos agora fazer uma análise sobre a sucessão em Goiânia com o Vaci Oliveira. A sucessão em Goiânia que recentemente, em virtude aí do caso, né, Operação Monte Carlo, nós percebemos que o assunto andou, digamos, ou sacrificando alguns candidatos, né, de certa forma, ou então causando uma menor atenção por parte da mídia. Você já percebeu, Vaci Oliveira, que consequências essa Operação Monte Carlo trouxe para a sucessão em Goiânia? Para mim, embolou tudo, Altair. Por quê? Criou uma situação de incógnita muito grande. Pode-se dizer, hoje até, que Paulo Garcia, o atual prefeito do PT, ainda é o favorito. Acho que é correto dizer isso, porque ele é uma das razões, das principais razões, porque ele não tem adversário ainda. Do outro lado, não há um nome que se apresente com força. Mas tem vários elementos aí para a gente organizar. Por exemplo, do lado do governo, o candidato forte seria o apoiado pelo governador. No caso, Leonardo Vilela. Leonardo Vilela. Qual a força dele? A força dele seria justamente pelo apoio do governador, que normalmente é um apoio forte, o governador é um bom cabo eleitoral. Só que o governador hoje está no centro do caso Cachoeira. Ele está sofrendo o desgaste das denúncias e da proximidade que os fatos mostram entre Cachoeira e o governo dele. Ele vai ser um bom cabo eleitoral? Aí uma dúvida. Essa é uma grande dúvida. O mais provável é que não seja. Leonardo Vilela também foi citado numa ligação muito direta com Carlinhos Cachoeira. E uma dessas ligações, por incrível que pareça, é ele buscando o apoio de Carlinhos para conseguir o apoio político de Demóstenes Torres. Então, é uma articulação política para a eleição. Qual o efeito disso e qual a força disso na eleição? Será que ele continua sendo um bom candidato? Isso poderia ser, então, uma das consequências dessa operação, é de que a candidatura de Leonardo Vilela sofreu um forte revés. Com certeza. Assim como qualquer candidato que se apresentar, com o apoio do governador, ele passa a ser um candidato também que vira uma incógnita se vai ter força ou não. Pode até hoje, às vezes, ter potencial, mas no momento em que entrar na discussão, no debate eleitoral, em que ele for apresentado como ligado à Cachoeira, aí, qual a consequência disso? Me diga uma coisa, Vaci Oliveira, amigos internautas, nesse caso, a candidatura de Francisco Júnior pelo PSD, ela está ganhando força mesmo, na sua opinião? Olha, para essa base? Eu acredito que ela ganha força nos bastidores, mas ainda não está definido que ele pode ser o candidato. E ele, sendo o candidato, ele vai ser o candidato do governador? Aí nós voltamos na questão. Isso é bom ou ruim para ele? Ele como um candidato sem o apoio do governador seria melhor, ou ele como um candidato do governador agora vai ser bom? E é tão difícil hoje a gente analisar isso, Altair, porque se você olhar também para Paulo Garcia, e imaginando que vem aí uma CPI na Assembleia Legislativa e uma CPI nacional lá na Câmara dos Deputados, no momento em que a Delta for questionada e a Delta, que tem contratos com as prefeituras, inclusive a Prefeitura de Goiânia, e isso for jogado, isso não pode, por exemplo, criar atritos e criar desgaste para Paulo Garcia? Possíveis problemas, né? Então esse favoritismo que a gente vê de Paulo Garcia hoje pode não se reverter e fazer com que ele perca isso? E aí, será que o candidato para vencer é um candidato que vai ficar fora de todo esse caso? É um nome que não foi citado em nenhum momento? Bom, nós vamos fazer um acordo aqui nós dois. Digamos que a Operação Monte Carlo, internauta, foi o primeiro turno dessa eleição municipal em Goiânia. Literalmente. Está tirando candidatos e pondo, ou talvez até pondo candidatos. Porque o processo está em curso. Então, temos esse consenso? Temos esse consenso. É um primeiro turno que colocou em xeque o candidato do governador, deixa em dúvida a candidatura do principal candidato, que seria hoje Paulo Garcia, abre uma discussão a respeito de qual seria o nome para vencer e coloca em xeque também o Ministério Público, que é outra coisa que a gente é o fiscalizador da eleição. Como é que vai ser essa fiscalização dessa
eleição que o Ministério Público vai sair também dos questionamentos que sofre das ligações com o governo. Vamos lembrar que tem um promotor hoje numa secretaria de governo que foi para lá justamente para liberar o candidato governador em Goiânia. E tem o procurador-geral que é irmão do senador Demóstenes Torres. Que Ministério Público a gente vai ter? Então, amigo internauta, nesse bate-papo, nossa conclusão é essa. A Operação Monte Carlo fechou, ou pelo menos está em curso, o fechamento do primeiro turno da eleição para Goiânia, com repercussão em outros municípios. Obrigado a você. Voltaremos em breve com outros comentários e outras análises aqui no Diário de Goiás.